Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia B Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro de 2022. Eu acordei inspirado para mudar o seu ano de 2023 e fazer você dar o seu primeiro passo com o Power BI e sair do zero em uma aula. Começar a utilizar o Power BI a partir de hoje, do momento que você está vendo esse vídeo, para garantir que 2023 vai ser um ano que você vai realmente começar algo novo na sua vida e transformar o seu dia a dia de trabalho através de uma ferramenta tão incrível como o Power BI. Então eu preparei essa aula aqui para você sair do zero e começar a utilizar o Power BI utilizando apenas uma planilha de Excel de maneira muito fácil. A gente vai ver como é que a gente dá os nossos primeiros passos da ferramenta sem ter que programar, sem ter que saber fórmula, de maneira muito fácil para você começar a analisar os seus dados utilizando o Power BI. Você vai ver que é muito simples e muito fácil da gente fazer isso. Então, se você já está animado para começar o seu ano de 2023 com o pé direito, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal da Academia B Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então a gente vai ver aqui que tudo que você precisa para começar aí o ano de 2023 com o pé direito, começando a utilizar essa ferramenta incrível que é o Power BI, tudo que você precisa é de uma planilha em Excel. Então é só você ter os dados ali que você costuma utilizar, analisar no seu trabalho, no seu dia a dia, no Excel, e é o suficiente para você começar a utilizar essa ferramenta de maneira muito fácil, só assistindo essa aula que eu vou te mostrar aqui hoje como é que você vai criar o seu dashboard. Lincoln, eu tenho um arquivo em CSV, eu tenho um arquivo em TXT porque é assim que o meu sistema traz para mim. O que eu faço? Eu não posso utilizar o Power BI? É claro que pode, só vai ter uma etapazinha aqui um pouquinho diferente, mas é muito tranquilo da gente utilizar a ferramenta mesmo assim. Power BI é uma ferramenta de análise de dados, então significa que a gente tem que trazer os dados para dentro dele, porque o objetivo dele é a gente analisar esses dados de maneira mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para criar nosso dashboard é trazer esses dados de algum lugar externo, seja uma planilha Excel, seja um texto, seja um arquivo CSV, a gente pode trazer isso para aqui dentro do Power BI de maneira muito fácil. E como é que eu faço isso? É muito simples. Aqui no meu menu principal do Power BI eu tenho um botãozinho chamado obter dados. Se eu clicar nessa setinha, eu tenho aqui as listas de fontes de dados mais comuns que são utilizadas no Power BI. E aqui já aparecem as duas que a gente comentou no início desse vídeo. Eu tenho aqui uma pasta de trabalho em Excel, ou seja, um arquivo em Excel. E eu tenho também aqui o texto CSV. Então, se você estiver trabalhando com um arquivo em TXT e um arquivo em CSV, você pode utilizar essa segunda opção aqui. Aqui a gente vai trabalhar com um arquivo em Excel bem simples. Se a gente olhar aqui, é um arquivo simples. Eu tenho aqui alguns dados, tá? Então, eu tenho minhas colunas aqui e eu tenho os meus dados aqui nas minhas linhas. Um relatório bem tranquilo pra gente. Eu vou fechar esse relatório e agora eu vou trazer ele aqui pro Power BI. Como é que eu faço isso? Eu vou lá na minha funcionalidadezinha de obter dados e eu clico em pasta de trabalho do Excel. Ele vai pedir para eu selecionar aqui o arquivo no meu computador. Eu vou selecionar o arquivo que a gente viu lá e agora ele vai listar para a gente todas as abas que eu tenho nesse Excel. Se você estiver trabalhando com arquivo CSV ou TXT, ele não tem abas, tá? Então ele já vai trazer direto tudo que está no arquivo. Mas aqui, como um Excel pode ter várias abas, eu tenho que selecionar quais abas ou qual aba eu quero trazer. Se eu não tiver certeza de qual é a aba, eu posso clicar aqui no nome dele e ele vai me mostrar aqui do lado o conteúdo daquela aba e eu posso conferir ali se é isso mesmo que eu quero trazer ou não. É isso mesmo? Então agora eu posso marcar essa caixinha aqui para selecionar que eu quero trazer aquela aba em específica e tudo que eu tenho que fazer é clicar aqui embaixo em carregar. Quando a gente clicar em carregar, o Power BI vai ler de fato todo o seu arquivo ali e vai trazer os dados para dentro do Power BI. E agora a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente começar a montar o nosso dashboard em pouquíssimos minutos e a gente vai ver algumas funcionalidades aqui bacanas de análise de dados com o Power BI. Uma vez que eu importei meu arquivo, onde é que ele foi parar?
ele vem aqui para a parte de campos. Então aqui eu tenho a minha planilha 1, ele traz ali com o nome da aba que estava no Excel. Se eu quiser renomear aqui, não tem problema, tá? E nada que eu fizer a partir de agora afeta o meu arquivo de origem, tá? Então ele já carregou os dados aqui para dentro e tudo que eu fizer aqui no Power BI vai ficar só no Power BI, não modificando nada lá no meu arquivo. Se eu quiser renomear essa planilha aqui, eu posso dar um duplo clique no nome dela e escrever aqui o nome que eu quero. Pronto, já renomeei minha tabelinha ali, agora fica mais fácil de eu identificar. Como é que eu começo a criar as minhas análises no Power BI? Como é que eu começo a analisar dados no Power BI de maneira gráfica, de maneira visual? É muito fácil. Você está vendo esse painel aqui de visualizações? Esse painel aqui tem os gráficos principais que o Power BI traz para a gente começar a construir aqui. E para eu começar o meu gráfico é muito simples. Tudo que eu tenho que fazer é selecionar qual gráfico aqui que eu quero trazer. Então eu vou começar por esse gráfico aqui de barras, que é o gráfico aqui mais comum que a gente usa no Power BI. Cliquei ali, ele vai criar a área do gráfico aqui para mim. Eu posso colocar ele aqui em qualquer lugar da minha tela, posso redimensionar ele aqui da maneira que eu quiser e posso posicionar ele aqui onde eu achar que ele fica melhor aqui. A partir disso, tudo que eu tenho que fazer é pegar aqui minha parte de campos e arrastar aqui, olha. Vejam que eu estou com um gráfico selecionado, estou com ele selecionado aqui e eu tenho as configurações desse gráfico aqui. Se eu parar de selecionar ele, se eu clicar em uma parte em branco aqui, essas configurações somem. Então eu tenho que selecionar ele e aqui eu posso configurar o meu gráfico. Então vamos supor que eu queira fazer uma análise aí de vendas por país, já que eu tenho aqui uma coluna de vendas e uma coluna de país na minha base de dados. Eu vou pegar a minha coluna país aqui e vou colocar no eixo X desse gráfico. Então ele já modificou alguma coisa ali, mas como eu não tenho a quantidade de vendas ainda, como eu não tenho nenhum outro valor, ele não trouxe nada agrupado ainda. Então agora eu vou pegar minha coluna de vendas e vou levar para o eixo Y. E pronto, eu já tenho uma análise de vendas por país aqui de maneira muito fácil no Power BI. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele me diz o valor ali de cada país, mas se eu quiser que ele mostre aqui para mim no próprio gráfico, eu tenho um painelzinho de formatação aqui que tem todas as configurações desse gráfico. Você pode explorar isso aqui de maneira muito fácil, mas se eu quiser que ele mostre aqui os números para mim, eu posso vir aqui em ativar rótulo de dados e ele já mostra aqui bonitinho para mim o valor de cada país. Se eu quiser configurar fonte, cor, etc, é só eu abrir essa opção e eu tenho várias configurações aqui para eu explorar. E para a gente criar mais dois gráficos bacanas aqui no Power BI, eu vou pegar esse terceiro gráfico agora e eu vou montar uma análise de vendas aqui por segmento. E o mesmo passo a passo que você viu até agora. Ponto importante, você tem que selecionar uma área em branco, tá? Antes de você criar um novo gráfico, porque se você já tiver um gráfico selecionado, ele vai modificar o gráfico que você tinha antes. Então, para evitar isso, clica no espaço em branco e depois você clica lá no outro gráfico para ele criar aqui. E agora sim, você pode pegar aqui a coluna de segmento, levar para o eixo Y aqui e a coluna de vendas para o eixo X. E agora a gente também já tem a soma de vendas ali por segmento de produto. Veja que fácil, veja que simples. Lincoln, vamos supor que eu quero fazer uma análise diferente. A soma de vendas não serve para nada para mim. Eu quero fazer a média, eu quero fazer uma contagem. Como é que eu faço isso no Power BI? Muito simples. Ele, por padrão, sempre que eu estou utilizando uma coluna que é numérica, tá? Ele faz a soma ali. Mas se eu quiser fazer a contagem de uma coluna, por exemplo, qualquer tipo de coisa, eu posso vir aqui nessa setinha, olha, onde eu coloquei o meu campo e aqui eu tenho todos os tipos de cálculo que ele tem. Soma, média, mínimo, máximo, contagem e etc. Então posso fazer isso aqui de maneira muito fácil no meu Power BI. E para a gente fechar aqui nosso primeiro dashboard com os 3 gráficos aqui no Power BI de maneira muito simples, para você já começar a pegar isso aqui e utilizar na base de dados que você tem no seu dia a dia, a gente vai criar um gráfico também de tabela. Então, criei um gráfico aqui de tabela. O gráfico de tabela, ele tem as configurações só de colunas, porque aqui você só precisa colocar quais colunas que você quer que apareçam naquela tabela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o produto, vou colocar aqui o segmento, vou colocar aqui os descontos, vou colocar aqui também o preço, só que eu vou colocar o preço médio de venda, porque eu não quero o preço total, eu não quero que ele some os preços de venda, eu quero que ele traga a média dos preços aqui. E eu já tenho uma análise mais ou menos pronta aqui no Power BI. Como é que eu começo a utilizar essa análise agora? Como é que eu começo a utilizar isso aqui para explorar os meus dados? Vamos supor que eu seja lá responsável pela região do Canadá, região de vendas do Canadá.
Como é que eu faço para analisar os meus dados para a região do Canadá? Aqui no Power BI isso é extremamente simples. A partir do momento que eu crio gráficos aqui, tudo passa a ser 100% interativo. Isso significa que, ao interagir com qualquer um dos gráficos, todos os outros vão ter um comportamento a partir disso. Então, se eu quiser enxergar aqui só os dados do Canadá, eu não preciso fazer nenhuma mágica, nenhuma fórmula aqui. Basta eu clicar aqui na barrinha de Canadá e todos os meus dados, tanto da minha tabela quanto aqui do meu outro gráfico, vão ser filtrados em relação ao Canadá. Se eu quiser ver aqui Canadá e França, eu posso apertar Ctrl do meu teclado e selecionar aqui outra coisa que eu quero ver e eu já faço uma análise mais completa aqui dos meus dados. Se eu quiser ver aqui Canadá, França, só aqui para o segmento de Enterprise, eu posso manter pressionado o Ctrl do meu teclado e clicar aqui também e pronto, aqui embaixo eu só tenho as vendas para o Canadá, para a França, para o segmento de Enterprise. Eu posso ver aqui qual o preço médio de venda para cada produto, qual é a soma de descontos. Eu posso trazer aqui a soma de vendas também, se eu quiser, para essa tabelinha. Basta eu selecionar ela aqui e trazer ela aqui e pronto. A partir disso você já começa a utilizar o Power BI, criar os seus gráficos de maneira muito fácil. Como a gente viu aí, em menos de 10 minutos está pronto esse tipo de análise. Você pode explorar todos esses gráficos aqui para fazer coisas ainda muito mais legais com o Power BI, sem você precisar de nenhum conhecimento técnico, sem saber fórmula, sem saber nada. Utilizar o Power BI é uma ferramenta muito fácil e a gente quer que você comece o ano de 2023 já com o pé direito, aplicando isso a partir de hoje, a partir de amanhã, porque você já tem todo o conhecimento que você precisa para começar a utilizar a ferramenta a partir de agora. E se você não sabe como instalar o Power BI, como dar os primeiros passos para você abrir aqui, a gente tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link em algum lugar dessa tela aqui para você ir lá, onde eu te ensino passo a passo de como é que você instala a ferramenta também, para você já começar a replicar isso aqui que a gente fez utilizando seus próprios relatórios em Excel ou em CSV. E pra gente fechar esse vídeo, eu quero saber se você está realmente comprometido com seus resultados, com seu desenvolvimento e com começar o ano de 2023 com o pé direito. Então comenta aqui embaixo pra mim, hashtag até o fim, pra eu saber que você ficou até o final dessa aula e que você vai aplicar o Power BI a partir de amanhã no seu dia a dia. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal da Academia BI Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade.